De volta à palavra original. Por que batizar em nome de Senhor Jesus Cristo? Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 19 e 20. Se somos edificados sobre esse fundamento, não deveríamos pregar o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, ensinar como eles ensinaram e seguir seus exemplos em relação a toda a doutrina da salvação? Com certeza, pois Paulo disse: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Sob a unção do Espírito Santo, convidamos você a explorar a análise minuciosa dos relatos e atos de batismo praticados pelos apóstolos, todos esses baseados no fundamento que foi a divina ordenança de Jesus, registrados na Santa Palavra de Deus. A ordenança. Primeiro vemos a ordenança que foi dada por Jesus em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Jesus não indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como uma fórmula. Ele ordenou o batismo usando o nome. Por isso, os apóstolos não batizaram repetindo as palavras: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, pois ele era a própria manifestação do Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mós deste. João 17:6. Batismo de judeus. Após Jesus ressuscitar, subir aos céus, e o Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2:1-8. Uma multidão se aproximou, e foi convencida de que aquele grupo de 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo haviam recebido algo de Deus e que também necessitavam daquilo. Embora Mateus estivesse presente quando Pedro se colocou de pé com os demais apóstolos, não há registro de que ele tenha corrigido a Pedro em batizar em nome de Jesus, conforme descrito em Atos 2. Diante da pergunta: que faremos? Feita por aqueles corações sinceros e famintos, Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Estava Pedro errado em ter ordenado o batismo no nome de Jesus no dia de Pentecostes? Há quem diga que essas palavras de Pedro, para que fossem batizados em nome de Jesus, aplica-se somente àquela multidão de judeus, e o batismo servia somente para que confessassem a Jesus Cristo. Batismo de samaritanos. No entanto, em Atos 8 vemos a notável jornada de Filipe a Samaria, pregando acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Note que esse povo não era judeu e sim samaritano. Sedentos por aquelas boas novas, receberam a palavra com atenção sincera e reverente à pregação de Filipe. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8:12. Batismo de gentios. Se Pedro estivesse errado no dia de Pentecostes, certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir antes que fosse à casa de Cornélio.
Ao analisarmos Atos 10, quando Pedro chega à casa do centurião chamado Cornélio, o vemos instruindo aos gentios para que fossem batizados no nome do Senhor. Cornélio era um homem justo e temia a Deus com toda a sua casa. Ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhes diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Quando Pedro declarou a grande verdade, que por meio do nome de Jesus todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra, e eles falaram em línguas como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro respondeu: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 47 e 48. A seguir observaremos um ato batismal dirigido por Paulo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas, e profetizavam. Atos 19, 1, 6. Não cremos que Paulo tenha alterado a fórmula ou o modo do batismo quando batizou Lídia e sua família, assim como o carcereiro de Filipos. É interessante notar que, embora não estivesse presente quando Jesus deu suas instruções finais aos apóstolos em Mateus 28, 19 e Lucas 24, 47, Paulo batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Note também que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação de outros apóstolos, mas é uma revelação. De quem recebeu esta revelação? Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11, 12. Ele escreveu: E quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Colossenses 3, 17. Paulo reclamou ter autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Coríntios 14, 37. O batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à Igreja. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Conclusão. Devemos ler os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Você dirá: se Jesus quisesse que nos batizássemos em seu nome, então, por que ele não nos disse? Ele disse. Note que ele falou: no nome. Qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai. E qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus 1. E chamará o seu nome Jesus. E em qual nome o Espírito Santo é revelado?
A resposta é encontrada em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Em Atos 2, após ter escutado as instruções de Jesus e ter seu entendimento aberto, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, pregou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos e, sentindo-se condenados, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Pedro então não hesitou e firmemente deu a prescrição do batismo. Jesus hoje tem que abrir nosso entendimento da mesma forma que ele abriu o entendimento de seus discípulos em Lucas 24. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus em Mateus 28, 19. Porém não as de Pedro em Atos 2, 38. Mas foi Pedro quem falou em Atos 2, 38, no dia de Pentecostes, ou foi o Espírito Santo? Em Pedro 1,12, Pedro disse que era o Espírito Santo mandado dos céus, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E Pedro 1,12. Pedro foi um apóstolo, e a ele foram dadas as chaves do reino. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16, 16, 17. Aqui somos animados a considerar as palavras dos santos profetas e o mandamento dos apóstolos. E o apóstolo Pedro ordenou que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. O senso comum lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação, e se a batizaram, então assim é como se deve batizar. E não temos o direito de desacreditá-lo em suas palavras. Para que lembreis das palavras que primeiramente foram dadas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. 2 Pedro 3. De coração aberto, consulte as Escrituras, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus lhe encherá com seu Espírito. A fórmula correta para o batismo nas águas tem sido restaurada nestes últimos dias